irmãos, né? Todas as irmãs que estão aqui. Eu vou contar aqui um pouco do meu testemunho, porque se for para me contar por detalhes, vai durar o dia todo, a noite. Eu vou tentar aqui curtar um pouco. Irmão, no ano 2022, eu sofri um acidente, né? Um acidente terrível que machucou bastante a minha perna. Esse lado do meu corpo aqui esquerdo machucou todo. Tive um corte no meu rosto que pegou 20 pontos. E naquele momento que eu sofri um acidente, eu fiquei o tempo todo acordada. Eu não esqueci, eu não desmaiei um segundo. Todo o tempo ali acordada. Aí o rapaz que bateu em mim, ele veio, conversou comigo. Eu pedi para ligar para meu esposo ligou para meu esposo, logo meu esposo chegou. Aí chegaram os bombeiros, me pegaram, levaram para o hospital. E no momento que eu entrei naquele hospital, o médico falou que o meu caso era grave. E fiquei ali 38 dias naquele hospital. A minha perna ela quebrou, que o meu esposo disse que ficou parecido com o número 8. E o médico, quando eu cheguei no hospital, o médico ia entrar para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia. Só que quando eu cheguei, os médicos cancelou a outra cirurgia, porque era uma mulher que ia operar o braço e eu era mais grave, então eu tinha que entrar logo para o centro cirúrgico. Porque a minha perna estava toda preta. E quando ele fez a cirurgia ali, os procedimentos, eu ouvi o médico falar assim, se demorasse 20 minutos, a perna dela seria amputada. Porque o caso dela é muito grave. O médico disse que eu não lembro o tempo que ele falou que estava ali naquele trabalho ali, né? Que ele era médico, parece que era 5 anos ou era mais. E ele disse que nunca tinha visto um caos igual o meu. Porque quando ele furou a minha perna, ele disse que saiu tanta coisa assim de dentro, os ossos, os cacos de osso. Ele disse que como abrisse um vidro de um champanhe. E eu fiquei ali 38 dias no regional, a minha perna logo ficou preta. E começaram um procedimento, raspagem. Toda quinta-feira me levava para o centro cirúrgico para fazer essa raspagem. E depois a perna, eles colocaram um plástico na perna e a perna ia só cozinhando. Cozinhando a perna e era uma dor terrível. Quando eu chegava quando melhorava um pouco a perna, chegava o dia de ir para o centro cirúrgico de novo, para fazer aquela raspagem. E ali eu voltava para o quarto com tantas dores, eram dores terríveis. Eu desmaiava direto, sentindo dores. E eles falavam que era ansiedade. E toda vez que eu desmaiava com dores, a minha mãe sentia. Minha mãe ligava para os meus acompanhantes e falava assim, vocês estão mentindo. A minha filha, ela não está bem. E ali... Não tem como, irmão, mas... Porque foi difícil. E ali, fazendo campanha, orando, pedindo os irmãos, oração. E Deus foi trabalhando. E parece que quando a gente está na prova, está num deserto, parece que a gente não vê, né? O socorro de Deus. E eu fui para casa, a enfermeira cuidou da minha perna, e a perna sarou, e eles chamaram de volta para fazer uma cirurgia, porque o osso estava quebrado e estava para um lado e para o outro, e tinha que cortar a perna para alinhar o osso. E eu fui de novo, aí eu fiquei internada 16 dias, quando eles cortaram. Aonde eles cortaram, a perna apodreceu. Ficou 8 centímetros de osso para fora. E ali eu fiquei desesperada, minha família toda desesperada. E era uma dor terrível, eu já não me alimentava bem, eu não queria saber mais de nada. Eu pedia para Deus me levar. E Deus, ele entrou com providência. Deus colocou pessoas na minha vida para ajudar, minhas irmãs, meus irmãos. O Wilson foi um grande anjo na minha vida, minhas irmãs todas, todo mundo. Eu não vou citar o nome de um, porque todos me ajudaram. Todos foram instrumentos de Deus, usados nas mãos de Deus para me ajudar nesse momento mais difícil.
que eu pensava que eu não ia nem existir, né? Que eu ia conseguir vencer. E ali, irmãos, eu fiquei com 16 dias ali no hospital. O médico foi me ver e falou assim, não, ele tirou a foto da minha perna e mandou pro grupo dos médicos, falou, não, essa perna dessa mulher vai ter que ser amputada. E o médico foi lá e falou assim, olha, o médico disse que vai amputar a sua perna. E eu falei, não vai. Eu sirvo um Deus, e o Deus que eu sirvo não vai deixar. Glória a Deus. E ele olhou para mim, sorriu, falou assim, eu sei, mas a sua perna não tem jeito. Eu falei para vocês não, mas para Deus tem. Amém. E na mesma hora, a Bianca mandou um áudio pro Lucas falando, olha, tira a Leila daqui do hospital, porque não vai acontecer nada de bom com ela. E a Ilse foi e falou pro Wilson, e o Wilson falou que não sabia o que estava acontecendo comigo. E ele se desesperou, aí entrou em contato com a Dilma também se desesperou. E graças a Deus, Deus ele agiu assim, numa forma assim, irmãos, que só ele mesmo que faz esse... Na mesma da hora, aí a Dilma conseguiu uma ambulância aqui em Divinópolis e me pegaram ali no hospital, levaram para Goiânia. Quando cheguei em Goiânia, já fraca, já não tinha mais força. A tia do Lucas comigo também, junto comigo, meu esposo comigo. E ali, quando eu estava naquela ambulância, eu não conseguia dormir, porque eu pensava, meu Deus, o que será de mim? Cheguei em Goiânia, me levava para casa do meu irmão. Cheguei lá, ouvi o meu irmão agoniado, andando de um lado para o outro. Porque ele falou que era para me levar, e ele falou para o diretor do portinho que ele trabalhava, para conseguir uma vaga para mim no hospital. Só que ele não conseguiu. E a Ana Paula, que é minha cunhada, esposa dele, ela trabalhava no hospital, no GOL. E ela conhecia a diretora, e ela foi e mandou as fotos da minha perna para a diretora. E a diretora falou assim, pelo amor de Deus, traz essa mulher para cá, porque ela está sofrendo muito. E quando eu cheguei lá, ela olhou para os meus olhos e ela disse que só via pedido de socorro dentro dos meus olhos. O meu esposo estava muito abatido. A tia dele que estava com a gente também estava todo mundo abatido. Todo mundo cansado. E eu já não tinha mais nem esperança, irmão. Não vou mentir. Eu não tinha mais nem esperança, força. Eu não tinha mais força. Era uma dor suportável e aquilo, meu Deus, eu nem olhava mais para a perna, eu não conseguia mais olhar. Cheguei no hospital, me colocou para emergência, o médico veio e falou que não ia me atender porque eles não tinham obrigação, porque eu era de outro estado. E aí a diretora falou que se ele não me atendesse, ia chamar o governador e a televisão, então eu escolheria. E eles estão da mão, vamos atender ela. E ela falou assim, eu quero fazer uma reunião com os ortopedistas. E é só os especialistas. E ela foi, chamou esse especialista e falou, eu quero que vocês resolvam o caso dessa mulher. É para resolver. E ali Deus colocou a mão. E então eu me senti assim, Deus foi trabalhando. E até aqui eu cheguei. Glória a Deus. O Senhor Aleluia. tem nos ajudado, né? Até que o Senhor tem nos concedido, Aleluia. tem me dado graça, tem me dado força, tem me dado sabedoria, tem me dado paciência. E muita gente falava assim, se eu fosse você, eu já tinha entrado em depressão. Se eu fosse você, eu já tinha dado um fim na minha vida. Mas quem serve é o Senhor Jesus. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, nós passamos por luta, por problemas, por dificuldades pelo deserto. Mas nós sabemos que a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque o que Ele tem na minha vida, ou Ele tem na minha vida, ou tem na sua vida. Às vezes nós não entendemos nada, mas Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes eu não entendia por que eu estava passando, mas Ele tem um propósito na minha vida. Deus já tem usado vasos para falar comigo, que tem propósito na minha vida desde o ventre da minha mãe. Então por isso que eu estou aqui. Deus tem me dado força, graça para vencer as lutas, barreiras. Mas Ele sabe de todas as coisas. E eu sou feliz por isso. Eu sou feliz demais que Deus me deu uma família muito abençoada. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meu sobrinho, minha sobrinha, todos sofreram comigo. A Renata, coitada, sofreu demais.
Os meus acompanhantes também sofreram bastante, que foi a Léa, foi a Renata, a Ilza. Ela foi um dos anjos que Deus colocou na minha vida, porque ela largou o serviço dela, o trabalho dela para cuidar dos meus filhos. Essa criança aqui tinha acabado de fazer 2 anos, a menina tinha 6 anos, e tudo era bebê sim, e ela largou tudo para cuidar dele. E até hoje ele é apaixonado por ela. E eu agradeço muito a Deus, agradeço muito cada um que me ajudou. A Ana Paula também, que ela na época ela estava grávida e ela ficava no hospital comigo, sendo acompanhante, o Wilson. Quando eu estava aqui, gente, era até mais fácil, porque era muita gente. Lá em Goiânia só era o meu irmão, a minha cunhada e minha outra cunhada, que é a irmã do meu esposo. Só tinha os 3 para ficar reservando, então foi difícil para eles, muito difícil. Mas Deus tem me dado graça. Depois saí do hospital, fui para casa dele. Ele cuidou muito bem de mim. A minha cunhada cuidou muito bem de mim. Nossa, só Deus para recompensar cada um. Eu não tenho como eu recompensar. Mas eu oro por todos os dias, eu oro por aqueles que me ajudaram. Me ajudaram de cada forma, em oração. Pessoas que me ajudaram financeiramente também. Porque até hoje eu faço tratamento lá em Goiânia. Mas até hoje Deus tem me dado graça, tem me dado força. O meu esposo está ali, é um pouco tímido, mas é um homem que Deus colocou na minha vida. Porque ele é um menino muito... Ele é mais novo do que eu, 7 anos, irmãos. E ele tem vencido essa prova comigo, ele tem batalhado, ele tem sofrido muito. Ele e a família dele. Meu sogro não teve como vir hoje, né? A mãe dele mora em Goiânia, que também me ajudou bastante. Todo mundo ainda me ajuda. Porque ainda não acabou. O procedimento ainda não acabou. Mas Deus está no controle de tudo. A minha mãe, às vezes, eu lembro assim que meu pai disse que acordava com ela de noite chorando, no pé da cama. Ela chorando, pedindo a Deus, para Deus não me levar, né? E graças a Deus, essa Leinha sofreu muito comigo. Eu ligava, Léo, eu quero morrer. E ela falava assim, tanto que nós sofremos contigo, para agora tu querer morrer. Mas não é só assim não, irmão. Querer morrer não é só assim não. Você tem que levar pé do Jeová mesmo. É deserto terrível mesmo. Mas graças a Deus, Deus tem me dado graça. Deus tem me fortalecido. E só até aqui, Deus, tá, pastor? Amém. Deus me concedeu essas palavras. E agradeço cada irmão, mais uma vez. Agradeço cada irmão, cada irmã que está aqui. Com esse momento tão feliz para nossas vidas. Que Deus abençoe cada um e dá recompensa para cada um. Amém. Em nome de Jesus. Amém.